Graças a Deus. Mais uma vez, cumprimentando a todos na paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse culto de ceia, aonde podemos participar do pão e do vinho, relembrando o verdadeiro sacrifício de Cristo. É uma alegria estar aqui com o pastor Osni, esposa irmã Beth. Deus abençoe todos os obreiros, de um modo geral, pastores, obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, enfim, a todos que estão aí ao nosso lado, retaguarda. Deus abençoe as vossas vidas, a igreja do Senhor, de um modo geral. Queremos aí deixar aí os nossos cumprimentos e de gratidão de poder estar juntos nesta noite. Culto de Santa Ceia. Eu creio que você sabe a finalidade e o objetivo deste culto. Eu creio que você não veio aqui cumprir um ritual, mas você veio muito mais do que isso. Você veio aqui relembrar o verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que eu e você, ao participar do pão e do vinho, estamos sabendo o que estamos fazendo, e não o fizemos de forma negligente, e não venhamos simplesmente para dizer assim, ó, cumprir com a minha tarefa esse mês. Não, eu e você estamos aqui agradecidos a Deus, e em saber de que mais um mês se passou do último que participamos da ceia, e que hoje permite Deus estarmos aqui. E se estamos aqui é para agradecer a Ele. Eu me lembro, muitos antigos diziam assim. Eu desde criança nasci no lar cristão, e se usava muito esta expressão: irmãos, vamos agradecer porque mais um mês nós vencemos na presença de Deus. Mais um mês passou. O diabo lutou tanto para impedir que eu e você pudéssemos estar aqui. O diabo lutou tanto esse mês para impedir que eu e você participássemos da ceia. Mas graças ao nosso bom Deus que nos sustentou e nos guardou, e aqui estamos nesta noite para glorificar e bendizer o seu nome. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Texto conhecido dos leitores da Bíblia, o texto que me veio ao coração nesta noite. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Queiram estar assentados por bondade. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico feliz de poder estar aqui neste domingo. Às vezes domingo não é muito fácil, conforme o pastor Osni já fez menção, mas quando temos a oportunidade de cooperar nas congregações, nos setores, ficamos felizes, nós nos sentimos bem, e em poder abraçar os nossos queridos irmãos e poder estar junto com os nossos irmãos. Queridos irmãos, o texto lido: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aqui nós podemos ver que ela aponta para um Cristo que sofreu a morte como que de um criminoso. Sim, porque sabemos que a cruz era a última coisa, meus queridos irmãos, que um homem normal escolheria para gloriar-se. Gloriar-se na cruz, sendo que a cruz era escândalo para os judeus, falando da cruz de Cristo. Era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, meus queridos irmãos, quando nós formos olhar para a cruz, a palavra da cruz, aonde Cristo sofreu esta morte,
aleluia, nós podemos ver ali, parece que aos olhos humanos dizer assim: olha, não tem como se gloriar, não tem como, não, mas quando diz em Gálatas 6:14, mas longe esteja de mim, disse Paulo, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Meus queridos, parece uma contradição. Isso aqui parece que não tem sentido quando nós formos olhar, mas gloriar, tem tanta coisa para se gloriar. Gloriar-se na cruz de Cristo, conforme já fiz, ela era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Como Paulo poderia dizer que iria se gloriar ou estava se gloriando na cruz de Cristo? Meus queridos irmãos, sabe por que ele estava se gloriando na cruz de Cristo? Que porque para eles olhavam de uma maneira, eles olhavam como uma cruz, algo maldito, para um criminoso ser morto. Mas o nosso Jesus não foi criminoso, ele morreu de forma inocente, mas ele se fez culpado em nosso lugar, tomou as nossas culpas, as nossas dores, levou sobre si. Mas, meus queridos, aí a cruz se tornava maldita, mas aquilo se tornou um destino eterno para todo ser humano que gloria-se na cruz de Cristo. Em quem você tem se gloriado? Em quem você tem se gloriado? Meus queridos irmãos, o homem gosta muito de gloriar-se, né? E às vezes hoje tem as empresas dos marketings, aonde você pode fazer o marketing, vai e tem estratégias e tantas coisas, mas feliz é aquele que sabe que ao pé da cruz, em Cristo, nós podemos nos gloriar. Aleluia, aleluia. Ninguém jamais pôde reconhecer nessa cruz a grandeza do glorioso amor de Deus, a não ser que veja também a sua própria indignidade. Sabe por quê? Porque quando nós olhávamos com olhos, se olhássemos com olhos humanos, nós não víamos o amor de Deus. Mas quando olhamos acreditando pela fé que aquilo trouxe um resultado de salvação eterna, aí nós nos tornamos indignos e dissemos assim: ó Senhor, debaixo dos nossos pés vai todo o orgulho, a exaltação é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Que nesta noite você que está aqui entenda, meu querido irmão e irmã, nós estamos de passagem, estamos por um tempo e vamos embora daqui a pouco, mas gloriamos na cruz de Cristo, sabendo que Cristo deve estar na nossa frente. Se somos ou fazemos alguma coisa, é por causa dele, não pelos nossos méritos, não que merecemos, mas ele, o poder é dele, a glória dele. Quando nós lemos aqui, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, ou seja, todos os prazeres, podemos dizer assim, tesouros terrenos, honras, podemos dizer assim, valores mundanos que lutam para afastar a alma de Cristo, perderam o seu encanto para o apóstolo Paulo e deve perder o encanto destas coisas para conosco quando olhamos para a cruz de Cristo. Agora, quando o homem não olha para a cruz de Cristo, aí acontece essas coisas. Aí, mas o que acontece? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
coisas desta vida, meus queridos, não nos traz encanto, não. O que nos traz encanto é Jesus Cristo. É Jesus que nos traz o motivo de poder estar aqui nesta noite. Aleluia. E por isso que eu e você estamos aqui. Não é por causa de outras coisas a não ser a cruz de Cristo. Se chegamos, às vezes alguém diz assim, ó, mas na igreja de novo que tu vai? Sim, eu vou na igreja de novo. A cruz de Cristo, a palavra da cruz, faz com que ele tenha prazer. Mas ajudar de novo, tu fica lá toda hora. A cruz de Cristo faz isso conosco. Nós renunciamos o nosso ego, os prazeres, os desejos, os encantos, as riquezas, e aí nós nos doamos para Cristo. E às vezes alguém diz, mas de novo, parece que só anda lá, parece que só anda do lado do pastor, não tem outra coisa para fazer. É Cristo na vida dele ou dela. É prazer, meus queridos. E nós temos um texto no Salmo 84 e o verso 10. É como que um grupo de peregrinos que pudesse dizer, é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em outro lugar. Você tem prazer de estar aqui ou você veio por causa somente de obrigação? Você veio por prazer, por alegria estar aqui ou você veio só para agradar os olhos do pastor? Não, você veio agradar os olhos do pastor porque o pastor sente a alegria quando vê os crentes, e é o maior presente que você pode dar para o pastor. Agora, quando eu digo isso, meus queridos, isso é simples, isso é o mínimo. Se você consegue alegrar o nosso coração de estar aqui, eu quero dizer, quanto mais o coração de Deus do seu trono se move. Não pense que esta reunião é só mais uma. Não, esta reunião é a reunião que foi marcada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, aonde usa homens, e eu e você estamos aqui, não para sair igual como entramos, mas pastor Roberto, eu entrei bem com Deus, mas Deus quer fazer eu e você sair melhor. Mas irmão Roberto, meu vaso já está cheio, então vai transbordar nesta noite, para que teu vizinho de banco sinta o poder do glorioso Espírito Santo. O poder da cruz, o poder da cruz, o poder da cruz. Aí ele diz ainda, eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa de Deus do que morar nas casas dos maus. Você já viu aquele? Não, eu estou numa casa boa aqui, mas o camarada é uma treva, é um murmurador, fofoqueiro, mentiroso. Cuidado com redes sociais que tem feito muita gente, meus queridos, se desviar dos caminhos do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, compartilhando mentiras sem saber das verdades. Deus que nos livre e nos guarde, e que usemos este instrumento para a bênção, para a edificação, e que o inferno possa sentir através de mim e de você que existe dentro de nós uma força que vem do alto, que é do Espírito Santo de Deus, e que faz com que as pessoas, quando querem influenciar nós para o mal, nós dizemos assim, eu prefiro ficar no portão. É como que dizer assim, ou outra expressão, que é como entender, ficar no portão, ou como que às vezes alguém diz assim, ó, não me entendam mal, e não é no sentido pejorativo, mas às vezes alguém diz assim, sobrou para mim ser porteiro. Sobrou para mim ser o porteiro. Mas aqui é como que dizer assim, é melhor ser o porteiro do que estar na casa dos maus. Deus te colocou aqui porque você tem um trabalho. É melhor estar na porta do templo, na casa do Senhor, do que na casa dos maus. Por isso você veio aqui nessa noite com compromisso diante de Deus. Aleluia, aleluia. Mas esse negócio de igreja
todo dia, aí vai, e tem. Já me chegaram a dizer lá na sede, porque nós tem dias que tem 3 cultos, 2 dias durante o dia, porque a igreja está bem no centro. E eu uso dizer, o pastor José Satiro, que é um dos pregadores, que vai estar no nosso congresso de missão em outubro, ele usa dizer assim: nós fizemos os templos e nos seus maiores horários nós temos eles fechados. Investimos alto e muitas das vezes fica fechado. E aí tem crente que para vir uma vez na semana na igreja parece que é um sacrifício. E hoje já tem aquele que consegue só vir na ceia. Meu Deus, misericórdia, eu não sei como é que vive uma alma dessa sem alimento. Nós precisamos do alimento, da palavra. Eu sei, meus queridos filhos, experiência, e eu creio que você sabe disso. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais próximo de Deus você está. Nós fizemos 12 dias direto de campanha ali. E não é porque mas 12 dias de campanha depois. Nós continuamos orando, buscando, servindo a Deus. Mas o que queremos dizer é que nós intensificamos. Passamos a orar nesse período um pouco mais do que já orávamos. No final dos 12 dias a gente percebe a diferença. Parece que a gente está flutuando, meus queridos. Porque a gente ora, jejua, busca. Era a oração da manhã, das 8 até o horário do culto da noite começar. E vai 12 dias direto. Quanto mais nós buscar aos pés do Senhor, mais orar de novo. É a cruz de Cristo que faz nós ir aos pés do Senhor e sentir necessidade. A oração faz falta para ti, não? Não faz mais falta. Se eu orar, se eu não orar, não faz diferença. Mas como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver uma vida espiritual de intimidade com meu Deus sem conversar com Ele? Eu preciso ter diálogo, conversa com meu Pai, conversar com meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem melhor lugar do que este. Este lugar é chamado casa de oração. E aqui a presença do glorioso Espírito Santo está em nosso meio. E Filipenses 3:7 diz: mais do que para mim era ganho, reputei, disse o apóstolo Paulo, por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. É o seguinte, pastor, as minhas atividades me impedem. Se você conseguir sacrificar alguma atividade tua e você desempenhar alguma tarefa, algum trabalho na igreja, ouvir na igreja, faça isso. Isso aqui é profético para alguém nesta noite. Faça isso, porque você vai dizer assim: não, mas eu sou obrigado a fazer isso e aquilo, porque eu vou perder dinheiro, porque eu vou perder mais isso, porque não sei mais o que, porque eu preciso ganhar, porque não sei o que, porque e aí eu não vou conseguir. Eu estou fazendo minha casa, eu estou aumentando minha casa, eu estou fazendo aquilo e eu não vou conseguir. Não, mas o pastor pediu, mas não dá, agora eu não posso. Um outro dia, pastor, eu vou. Sacrifique um pouco daquilo que é material e se doe no espiritual. Você vai ver como Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Você vai ver como Deus vai fazer prosperar a tua casa. Você vai ver como vai prosperar, que você verá os filhos dos teus filhos sendo prosperados, porque você esteve ao pé da cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz é loucura para os ímpios. Eles dizem que nós somos uns doidos, que somos uns loucos, que nós somos uns fanáticos, que nós somos uns quadrados. Mas às vezes eu vejo eles fazer loucura e se oferecem para o Satanás. E fazem tanta coisa, pula e fazem coisas lá fora. Eu digo assim, não tem nada a ver. E se nós pulamos,
Meus queridos irmãos, pulamos no Espírito. Aleluia, nós nos alegramos, a nossa alma sai satisfeita. Eles pulam na carne e no outro dia estão se suicidando, se matando, brincando, não se entendendo, havendo contenda entre família, divisão, separação, não dá certo, não funcionou, não. Mas aqui você pode ter chegado não muito bem, mas aqui o Senhor está para consertar aquilo que não está bem. Loucura, porque uma vitória alcançada com a morte é um paradoxo à luz da razão, se formos ver. Loucura para eles. A vitória pela morte sacrificial de Cristo é a grande ênfase da palavra de Deus, pois lá em 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com quê? Com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado. Aleluia. Isso não nos comove, isso não nos mexe, não mexe o nosso coração, a nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabem que Deus, por meio de Cristo, os redimiu por um altíssimo preço. Por isso Pedro falava, e nós sabemos, meus queridos, que a prata, ele é um metal precioso, o ouro é um metal precioso, e por isso que fala aqui ainda, como a prata e o ouro, sabendo que não foste com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro. Nós sabemos que a prata exposta a qualquer tipo de material sulfuroso do ar escurece e é corroído e perde o seu valor com o tempo. O ouro, ele também vai chegar um tempo que ele se deteriora. Meus queridos irmãos, no mundo antigo, os escravos conseguiam a liberdade quando eles conseguiam uma soma de valores conquistado por eles mesmos ou por outros, e que pagasse o resgate, que pagasse a liberdade. Jesus Cristo pagou o resgate meu e teu. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com seu precioso sangue. 1 Pedro 2,24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Às vezes nós pensamos somente a ferida do corpo físico, mas quantas as vezes a alma está ferida, e que às vezes nós humanamente não conseguiríamos ser assim, para ver um jeito de sarar, mas Jesus Cristo, aleluia, aleluia, pelas suas feridas fostes sarados. Fomos sarados da vida de pecado que nos corroía, que nos contaminava, que fazia com que nós íamos cada vez mais à perdição, mas fomos comprados. Colossenses 1,20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Essa reconciliação, diz aqui, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Hoje de manhã nós tivemos uma lição falando sobre paciência, e eu ali estava falando e fazendo menção. Meus queridos, quantas das vezes nós estamos num mundo que é tudo na hora, tudo quer resolver, surge problema, você tem problema na sua casa, você quer resolver e toma decisões precipitadas, mas às vezes não paramos para
falar para dentro de nós e dizer assim: eu preciso orar, para ver o que Deus tem com isso. Mas nós já queremos tomar uma decisão na hora, porque precisamos resolver hoje. E às vezes alguém vem, nós precisamos, e às vezes o pastor diz: vamos orar, aguarda um pouquinho. Não, mas eu preciso, vamos orar. Quantas das vezes comigo já aconteceu, quem sabe com os pastores aqui já aconteceu, quem sabe contigo já aconteceu em casa, que às vezes precisávamos resolver situações complicadíssimas, e aí nós fomos aos pés do Senhor, vamos orar, vamos ver o que Deus tem para dizer, porque às vezes eu posso falar alguma coisa que não é de Deus, é de mim. Vamos ver o que Deus tem para dizer. E aí, meus queridos, vai para a oração. E aí tem um problema lá que parece insolúvel. Daqui a pouco vem a pessoa e diz assim: pastor, não precisa mais reunir não, pastor. Mas por que não precisa mais? Já está resolvido. Já resolveu, pastor. A oração. A oração. Tem muitos que abandonaram a oração. Aleluia. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. O mundo anda em conflito. O mundo está em conflito. E eles procuram a paz. E quanto mais lutam pela paz, há guerras, há destruições. Há coisas que parecem inacreditável aos olhos humanos. É pai matando filho, filho matando pai. Há destruições na família. Mas uma coisa nós sabemos é que Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Como é que podemos conhecer a Deus a cada dia mais? Meus queridos irmãos, nós não vamos conhecer a Deus nos laboratórios, nós não vamos conhecer Deus nos computadores, nós não vamos conhecer Deus nas redes sociais, não, nós não vamos conhecer Deus nas discussões filosóficas, não. Podemos ter informações, mas nós vamos conhecer Deus aos pés dele, aos pés dele. Você quer conhecer um pouco mais de Deus? Vai aos pés dele. Você vai conhecer. O conhecimento de Deus é fruto de uma experiência de intimidade, de vivência, de relacionamento. Meus queridos, que possamos ter esta intimidade para com o nosso Deus. Porque quanto mais andamos com Deus, mais o conhecemos e mais nós nos parecemos com Ele. Agora, não pensa que você não vai ter luta. Não pensa que você não vai ter dificuldade. Eu já vou encerrar. Não pensa. Meus queridos irmãos, quem não sabe, Abraão, quando tem o filho da promessa, né? Hoje de manhã até aprendemos também, falava alguma coisa. Abraão, e aí Sara não teve paciência, pediu para que Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar, mas o filho da promessa viria de vir, e veio Isaac. Mas quando chega o Isaac, que maravilha, está aí o filho, mas de repente Deus pede o Isaac. Quantas das vezes Deus pede o nosso Isaac? Aquilo que nós temos de mais precioso. E é através daquilo que vai fazer com que as promessas de Deus vão se cumprir e nós não estamos entendendo. E aí Deus diz que através de Abraão haveria ele seria pai de muitas nações. E aí vem o Isaac e oferece, vai oferecer o teu filho Isaac em sacrifício. Meus queridos irmãos, quando for para nós oferecer o melhor, às vezes ainda murmuramos. E meus queridos irmãos, quantas das vezes Deus tem usado pessoas para falar comigo e contigo, e nós não temos entendido. Tenhamos discernimento. Tenhamos discernimento. O conhecimento de Deus que nós vamos ter de Deus, essa intimidade,
vai fazer com que eu e você tenhamos ouvidos espirituais sensíveis para entender quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nesta noite, ao falar conosco, possamos dar ouvido à sua voz. Esteja em pé que eu quero orar por você, pela sua vida. Aleluia. A cruz de Cristo. Quando lemos o texto, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Tenha a presença do Espírito Santo na tua vida 24 horas por dia. Sinta esta comunhão do Espírito na tua vida todos os momentos. Tu vai ter muitas respostas de Deus através desta intimidade. Você vai ter muitas soluções dos teus problemas através desta comunhão e intimidade. A presença do Espírito Santo se faz necessário na nossa vida, todos os momentos e minutos, e precisamos dele para que ele nos oriente e nos guie. O Espírito Santo de Deus está contigo. Levante a sua mão comigo e ore junto comigo e apresente para o Senhor a tua necessidade. Apresente para o Senhor e diz assim: quem sabe você, esta semana, esses dias que passou, teve alguém que estava dizendo assim e disse: eu pedi para Deus uma coisa, eu não pedi casa, não pedi riquezas, mas eu pedi para que Deus fizesse voltar aquele poder que eu sentia há muitos anos atrás e que não sinto mais na minha vida. A sua presença, a sua glória, a sua manifestação. Se você perdeu isso, receba nesta noite. Quem sabe se você veio pedir um bem material, deixe isso para o lado. É espiritual que Deus quer te dar nesta noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Eu sinto a presença do teu Espírito neste lugar. Eu sinto a manifestação do teu Espírito neste lugar. Senhor, não retires de nós o teu Espírito, mas que a tua presença caminhe conosco, esteja conosco todos os dias, esteja com os teus filhos para os guardar, para os proteger, para os sustentar. Esteja presente na vida de cada um. Aquele que perdeu, Senhor, hoje não fala mais mistérios contigo. Senhor, que possa renovar esta vida, possa encher, possa fazer transbordar, possa fazer sentir essa alegria que o dinheiro não vai dar, que as riquezas deste mundo não vão dar. Esta paz que só vem do alto, de uma consciência pura. Ah, Senhor, o que temos diante de Ti para viver uma vida santa? A Tua igreja está aqui nesta noite, nós oramos. Venha vidas, venha curar vidas, venha sarar feridas. Casamentos, Senhor, que estão, Senhor, dilacerados, mas nesta noite restaure. Que a presença do Teu Espírito entre nesta casa, que a presença do Teu Espírito faça diferença neste casal,
que eles possam sentir de novo este gozo e esta presença. Aleluia. Quando Jesus descender